Galera, que o Thanos é um dos, se não o vilão mais adorado do público atualmente, isso não tem como negar. Mas você sabe como é que ele ficou assim, tão malvado, tão sanguinário? Não? Então vem comigo que hoje eu vou te contar uma história incrível explicando o passado sombrio dele. Bora lá! Ei, Netstrunks, Peter aqui. Pessoal, atualmente dá pra dizer sim que o Thanos foi um dos poucos vilões que marcou o universo cinematográfico da Marvel, não é verdade? Tanto é que se a gente parar pra pensar, muitos fãs da Marvel, né, esperam ansiosos o retorno dele pro CM. Ah, Peter, mas eu não gosto do Thanos. Beleza, né? A grande maioria gosta, você pode não gostar, mas a grande maioria esmagadora, né? Um bom exemplo disso é o público, né, que quando foi ver o Ultimato, eles não queriam ver só os Vingadores, eles queriam ver Vingadores versus Thanos. Você pode falar que a cara do universo cinematográfico Marvel é o Tony Stark, e sim, eu concordo. Mas e o vilão? Quem é o grande vilão de tudo isso que aconteceu nesses 10 anos da Marvel? Quando você pensa em vilão da Marvel, você pensa no quê? No Thanos. Ele sim é o rosto oposto ao Tony Stark, não é verdade? Ele foi essa grande marca antagônica no universo cinematográfico Marvel. E a gente adora odiar o Thanos, odeia adorar o Thanos, não importa. Do mesmo jeito que muita gente não conhecia o Peter Quill e o Tony Stark por não estarem familiarizados com o mundo dos quadrinhos, esse mesmo público também nem imaginava da existência do Thanos. Muito menos do Thanos, não é verdade? Diferente de hoje, né, que o nome do Titã se tornou até um nome comum entre os vilões mais casca-grossa do cinema. Ou seja, o Thanos é realmente inevitável, não tem conversa. E é pra essa galera que a gente trouxe agora a história completa de A Ascensão de Thanos, pra você finalmente entender como é que o Thanos se tornou o que ele é hoje. Bora começar do início, ok? A nossa história começa com o fim, por assim dizer. Logo de início a gente vê o Thanos retornando pra Lua Titã, né? Ou o que sobrou dela, pelo menos. Ah, Peter, mas como assim Lua? Pra quem não sabe, galera, Titã é a maior lua de Saturno. Por isso que eu disse lua e não planeta, né? No universo cinematográfico Marvel é um planeta, mas nos quadrinhos é uma lua. Enfim, a lua tá totalmente devastada, cheia de ossos e afundada em ruínas. E tudo isso porque o próprio Thanos destruiu toda a civilização que habitava ali. Mas não vai pensando que ele tinha voltado pra se alegrar mais uma vez da destruição que ele causou na terra natal dele. Não, galera. Ele só voltou, como ele sempre faz a cada ciclo solar, para visitar o túmulo da própria mãe, a Sui-San, e se lembrar, né, de quem ele realmente é. Nesse momento, né, como no flashback, a nossa história volta alguns anos, mais precisamente no dia do nascimento do Thanos. Na maternidade, a Lars, que é o pai do Thanos, achou o filho dele perfeito por conta da aparência dele e da força por não ter morrido, já que apesar do Thanos ser um eterno, ele continua com o gene deviante, que foi o que causou a alteração na aparência dele. Por isso que ele nasceu com esse rosto completamente diferente do resto da família. Mas quando o pequeno Thanos foi entregue a Sui-San, a mãe, a reação dela foi totalmente diferente. Ela viu algo que o Lars e os médicos e enfermeiros não tinham visto. Ela viu a morte nos olhos daquela criança. O impacto daquela visão foi tão grande que a Sui-San pegou o bisturi que tinha próximo a ela e tentou assassinar o Thanos ali mesmo. Ela até precisou ser sedada para que finalmente pudesse ser parada. Algum tempo depois, a gente viu o Thanos na infância dele brincando com os amigos da escola. É interessante aqui, galera, porque ele era visto como um menino bom e era amigo de todo mundo na escola. Todo mundo gostava dele, ele era gente boa. Mas tinha uma garota em especial que via no Thanos mais do que qualquer um podia enxergar. Thanos ainda nem conhecia ela, mas mal sabia ele que essa garota traria a ruína dele futuramente, a ruína completa. Você já tem uma noção de quem é essa garota, não tem? Pois é, ela mesmo. A própria entidade morte disfarçada de criança. Nessa época, dentre muitas das coisas, né, que o Thanos gostava de fazer, ele visitava a mãe no manicômio para que eles pudessem conversar e ter algum tipo de contato, mesmo que contra a vontade da própria Sui-San, né? Sui-San não queria contato com o filho. Numa dessas visitas, o Thanos contou que tinha sonhado, né, com o que tinha acontecido com ele quando ele ainda era recém-nascido e que via alguém tentando esfaquear ele a todo custo. Contou também que outras vezes sonhava que se via crescido e pegando essa mesma faca pra... Bem, você já deve imaginar. Mas ele era grato por esses pensamentos serem só sonhos. Até porque ele já não dormia mais, só para evitar os pesadelos. E isso fica algo subjetivo, algo para ser interpretado, né? Não se sabe se o que causava esses pesadelos era, logicamente, a morte invadindo os sonhos dele ou o gene deviante, já levando ele para um caminho mais maléfico, sabe? Pra vocês terem uma ideia de como o Thanos era diferente do que ele é hoje, numa das aulas de biologia, né, em que o objetivo era dissecar alguns animais que tinham morrido por causas naturais, com o propósito de descobrir os motivos das mortes, o Thanos acabou não suportando ver o cadáver de um lagarto na frente dele e antes mesmo de começar a dissecação, ele saiu correndo e vomitando logo em seguida, pra você ver tamanha aversão que ele tinha por cadáveres. Nisso, adivinha quem aparece? Isso mesmo.
a morte. Ela, ainda se fazendo de criança, foi conversar com Thanos para incentivar ele a continuar com o intuito de se tornar um grande pesquisador, assim como o pai dele, a Lars. Thanos até diz que essa talvez não fosse a carreira certa para ele, mas a morte insiste e com um olhar assim sombrio, indica um local muito especial para ele poder ir visitar com seus amigos para se distraírem um pouco. Thanos convidou alguns dos amigos dele e vão até esse local, uma caverna antiga, né, totalmente desabitada. Bem, pelo menos é o que o Thanos pensava. No decorrer da exploração dentro dessa caverna, o Thanos caiu numa espécie de buraco e ficou preso por 3 dias por causa de um desmoronamento. Durante esses dias, né, ele encontrou alguns lagartos enquanto retirava as pedras que tinham desmoronado e percebeu que estava chegando até a saída, estava faltando pouco. Quando ele finalmente conseguiu ver a luz do outro lado e com a esperança de reencontrar os amigos, afinal, né, já tinham se passado 3 dias preso na caverna, o Thanos acabou se deparando com um monte de lagartos comendo os restos mortais que tinham consumido lá dos companheiros dele. Desde a pele e músculos até os olhos. Tudo! Obviamente, o Thanos voltou arrasado pra escola e envolto por olhares perplexos. Todo mundo olhando pra ele de forma perplexa. Ninguém entendia como só o Thanos tinha escapado. Era estranho. E mal sabia ele que futuramente ele seria considerado o assassino dos colegas de escola dele. A jovem Morte, né, que estava sempre observando o Thanos, viu o quanto ele estava triste e, se aproveitando do momento, ela tratou de entrar na mente dele incentivando uma vingança. O pior é que o Thanos aceitou os conselhos e se entregou ao desejo de vingança pelo que tinha acontecido com os amigos dele e matou o máximo possível de lagartos que ele encontrou naquela caverna e ainda superou o medo de matar. Nisso, a nossa história se volta para alguns anos à frente, com o Thanos já adolescente, né, terminando de dissecar um réptil e indo embora antes de qualquer outro aluno. O professor dele até pergunta, né, onde é que ele ia, mas o Thanos acabou dizendo que ele já tinha catalogado todos os órgãos e mais outros pontos interessantes que o professor não tinha pedido, né, e que ele já sabia a causa da morte do animal. Então não tinha mais nada para fazer ali. Enquanto saía da sala de aula, a jovem Morte estava esperando o Thanos do lado de fora. E durante a conversa ela disse que o Titã aparentava estar aborrecido. Ele disse que por ser o garoto mais inteligente da escola, tudo era sem graça. A Morte questionou o que ele faria a respeito. Thanos então levou ela para o laboratório dele secreto e lá ele mostrou algumas das pesquisas com animais que ele estava fazendo. Um detalhe bem interessante aqui, galera, é que a gente consegue ver o quanto o Thanos já se diferenciava dos outros, né, garotos da faixa etária dele. Aos 12 anos ele já tinha explorado cada centímetro do planeta. Aos 13 ele já tinha caminhado pelo núcleo de Saturno. E com 15 anos ele mapeou as estrelas de várias galáxias. Só por esse pequeno comentário você já consegue imaginar como o Thanos vem evoluindo a inteligência, como o Thanos é um ser muito culto, muito inteligente mesmo, é um grande estudioso, cientista, tecnólogo, enfim, Thanos é um gênio dos quadrinhos também. O único, porém, é que nada disso trazia autoconhecimento que ele buscava. Por isso que ele iniciou as pesquisas em animais. Ele buscava outra coisa, não apenas conhecimento científico, nada disso. Ele queria algo que preenchesse o autoconhecimento. A Morte até presenciou Thanos dissecando um primata vivo, mas no final Thanos ficou totalmente isolado, porque tudo que ele conseguiu foi um símil dilacerado em cima da mesa dele. Aí a Morte, né, vendo o estado emocional do Thanos totalmente abalado, tratou logo de incentivar ele a ir mais longe ainda na busca dele. E disse pra ele que o único problema era que ele estava procurando no lugar errado. O coitado do Thanos acabou entendendo errado a situação e tentou dar um beijo na Morte. Uma bitoca de leve. Mas pro azar dele, ela acabou rejeitando ele. Com as pesquisas empacadas, né, com a rejeição da garota que ele gostava tanto desde criança, o Titã surtou e destruiu quase que todos os experimentos na porrada que ele tinha. Mas como um anjo que ela não é e com um belo olhar sedutor, a Morte disse pra ele não se irritar, porque ele nem tinha começado a procurar direito aquilo que ele tanto queria encontrar. Influenciado pela amiga Morte dele, o Thanos sequestrou um casal que estava se agarrando às escondidas e levou os dois pro esconderijo dele. Com o casal preso e amordaçado, o Thanos finalmente conseguiu dar continuidade com as pesquisas dele pela busca daquilo que ele tanto queria. E ele sabia que, com certeza, iniciar pesquisa em humanos faria toda a diferença na vida dele. Ele só não imaginava que seria pra pior, é claro. É importante ressaltar aqui, galera, que desde a fundação da Cidade dos Eternos em Titã até aquele momento, não tinha nenhum caso de assassinato registrado, nenhum crime passional, nenhuma execução, nem só um ato de guerra, nada. Pelo menos até aquele momento. Durante um determinado jantar, Cronos, o avô do Thanos, discutiu o desaparecimento desse casal jovem com o filho dele, a Lars, e junto deles estavam na mesa Thanos e a mãe do Thanos, que tinha acabado de sair do manicômio. Ao final desse jantar, a Sui-San e o Thanos se encaram.
e ela diz que sabia o que o Thanos era, se referindo a ele ser a aniquilação de todos. Mas o próprio Thanos diz que ela estava enganada e que nem mesmo ele sabia o que ele realmente era. Será realmente que a Sui-San estava enganada? Ou será que era um pressentimento de mãe? Pois é, a Sui-San estava certa o tempo todo, não é verdade? Algum tempo depois, né, enquanto enterrava mais algumas das vítimas dele, o Thanos diz pra Morte que aquela era a última vez e que ele nunca mais iria fazer aquilo porque ele era um cientista e não um carniceiro. Infelizmente, 2 semanas depois, o Thanos estava matando outra vez. E o pior, mesmo arrependido, ele assumiu pra Morte que ele estava se divertindo. Como última saída, o Thanos declarou os sentimentos dele por ela e chamou ela para fugir com ele para qualquer outro canto da galáxia. Mas ela rejeitou o Thanos, de novo, e ainda deu um belo de um tapa na cara dele. E assim, né, ainda bem que foi um tapa, né, porque foi da entidade Morte. Podia ser a Morte. E não só isso, ela ainda disse pro Thanos que o amor não é para aqueles que são fracos, nem para os que choram e tão pouco para os covardes. Ou seja, visivelmente ela vivia manipulando ele. Ele era muito gado dela, entendeu? Ele vivia fazendo o que ela queria. Ele seguia tudo que ela falava pra ele fazer nas entrelinhas. Ela dominava ele completamente. O Thanos até ensinou a obrigar ela a ir com ele. Mas a Morte simplesmente esculachou com ele, dizendo que ele jamais poderia obrigar ela a nada e que ele era só um menino deus assustado com a própria sombra. E completou dizendo que era pra ele parar de conversa e terminar de enterrar os corpos logo. Nesse momento, a gente percebeu que o Thanos não sabia a verdadeira identidade da Morte, porque eu duvido que ele ia tentar obrigar ela a fazer algo se soubesse que ela é uma entidade. Aí a nossa atenção então se volta pro Thanos, já no esconderijo dele, olhando pros utensílios que ele tinha lá cirúrgicos e com uma nova vítima amarrada na mesa cirúrgica dele. Ele contou pra ela todo o processo de evolução do trabalho dele, desde quando ele começou com lagartos de cauda verde, que infestavam titãs como moscas, mas que com o tempo ele passou para moscas cada vez maiores e que já tinha assassinado 17 pessoas. Ele também contou que dizia para si mesmo, né, que estava fazendo tudo aquilo porque estava procurando a resposta para os segredos do cosmos, respostas para o destino que ele tinha e respostas para desvendar os segredos do próprio DNA, mas que era tudo mentira, né? Ele fazia aquilo porque ele gostava e era o único momento em que ele não se sentia só. Era o único momento em que ele conseguia demonstrar todo o amor que ele tinha dentro de si mesmo, e ele sabia que isso tornava ele um monstro. Thanos então pegou o bisturi que ele tinha e atacou com tudo a vítima dele. E é nesse momento que é revelado pra gente que quem estava presa na mesa era a própria mãe do Thanos, a Sui-San. E assim, galera, esse foi um dos momentos mais marcantes em toda a história, toda a trajetória do Thanos. O que fez ele ser o que ele é hoje, praticamente, eu posso dizer, foi um divisor de águas, sabe? Tudo bem que ele já vinha se tornando um ser maléfico, mas ao ponto de matar a própria mãe foi demais, concorda? Isso marcou muito ele. Aí ao final da dissecação e conversando com o cadáver dilacerado da mãe dele, o Thanos disse que se lembrava de quando ele ainda era um recém-nascido e que viu a mãe dele tentando esfaquear ele a todo custo. E também disse que lamentava muito o ocorrido. Lamentava que impediram ela de ter matado ele quando ela ainda tinha chance. E é como eu disse, foi esse momento que transformou o Thanos realmente no que ele é hoje. Foi dali. Ali não tinha mais uma evolução. Ali o Thanos era o Thanos que você conhece agora. Pelo menos na parte cruel dele. Pelo menos no que a gente conhece ele de crueldade. Ali realmente o Thanos passou a ser o Titã Louco. A nossa história avança alguns anos, né, com o Thanos já adulto, arrumando as coisas dele e indo embora, abandonando a companheira dele e o filho que ele tinha. Nisso é explicado pra gente que no dia que a Sui-San foi morta, o Thanos desapareceu o Titã e foi até onde ele sabia que seria o lugar mais apropriado pra ele morar, onde a lei era escassa e ninguém notaria um assassino a mais entre tantos. Meio que sem rumo, o Thanos acabou se tornando o piloto de uma tripulação de piratas espaciais e nessa jornada ele viu várias galáxias de espécies de seres diferentes, mas também viu todas elas morrerem pelas mãos dos piratas. E conforme viajavam pelas galáxias, o Thanos sempre acabava se relacionando com alguma fêmea e tinha filhos com elas. O problema é que ele procurava uma criança como ele, que tivesse um monstro dentro de si. Mas todas as crianças tinham os olhos da mãe dele, a Sui-San, e ele acabava abandonando todas essas mulheres e crianças e partia de volta pro espaço, pros piratas. Uma curiosidade aqui, galera, é que enquanto todos os outros piratas, né, assassinavam quem eles encontrassem nos planetas que eles estavam invadindo, o Thanos se recusava a matar qualquer um que fosse. Mesmo o capitão da nave desafiando ele e até mesmo exigindo que ele pegasse numa arma e matasse alguém, ele simplesmente dava as costas e se retirava. O Titã Púrpura estava realmente diferente, mas não para melhor, né? Com tantas mulheres e filhos que ele foi tendo durante a jornada dele pelas galáxias e com tantas mortes que ele presenciava em cada invasão que ele e os piratas faziam, só deixava mais claro para ele que nada daquilo tinha qualquer valor especial para ele. Na verdade, não era suficiente para ele se importar com qualquer coisa. A única coisa que importava pro Thanos eram as lembranças da mãe dele, que ele de vez em quando parava para recordar. Nem o pai, nem o irmão, nem o resto das pessoas titã, ele tinha deixado tudo para trás, não importa.
principalmente ela, a Senhora Morte. Thanos tratou de nem se perguntar se ela sentia falta dele, se tinha ouvido falar sobre as façanhas entre as galáxias ou se ela estava esperando que ele retornasse algum dia. Em determinado momento, um companheiro do Thanos alertou a ele que o capitão dele pretendia matar o Thanos na próxima viagem. Mas o Thanos acabou vendo aquela situação não como algo ruim, mas sim como uma oportunidade dele finalmente descobrir de uma vez por todas quem ele realmente era. No dia da morte dele, o Thanos teve uma breve discussão com uma das muitas amantes que ele tinha lá, onde ela diz pra ele que ela iria a qualquer lugar com ele. Nesse momento a gente vê o que se passa na mente do Titã, né? E a gente vê que ele tá afundado permanentemente no dia que ele matou a mãe dele. Eu te disse que isso iria marcar ele, não te disse? Pois é. Depois da discussão, o Thanos partiu pra se encontrar com o capitão dele na esperança de finalmente conseguir as respostas que ele tanto queria. Durante a luta com o capitão que queria matar ele, o Titã tinha se recusado a revidar os golpes que estava recebendo. E depois de receber um golpe de espada na barriga, o Thanos fechou os olhos e se entregou totalmente ao destino dele, acreditando que ele iria morrer. Mas quando ele abriu os olhos, ele viu todos os outros tripulantes saudando ele como novo capitão e se viu segurando uma espada toda ensanguentada e o antigo capitão dele bem na frente dele em pedaços. Ou seja, nessa hora você percebe que a natureza do Thanos é realmente assassina, porque ele fez aquilo sem nem pretender fazer. Ele matou o cara. Depois disso, né, o Thanos voltou pra Titã pra visitar o túmulo da mãe dele. Enquanto ele dizia pra Lápide, na frente dele, que tava cansado de fugir de quem ele realmente era, uma voz ao fundo soou dizendo que esperava que ele não tivesse retornado só por causa da Suicã. Você tem ideia de quem é essa voz, não tem? Pois é. Ela mesmo, a Morte, já adulta. Durante a conversa entre os dois, a Morte induziu o Thanos a trazer à tona todo aquele sentimento de amor e obsessão que ele tinha por ela. E foi justamente isso que aconteceu. O Thanos confessou pra ela que tinha ido embora com o intuito, né, de viver uma vida diferente, sem morte. Mas ele falhou e por isso ele tinha voltado. Porque ele sempre soube que somente ela era quem realmente importava pra ele. E só por ela é que valia a dor de viver. É bonito, é romântico, a gente sabe como é que o Thanos é. Ele tem esse lado sentimental, esse lado belo. E como uma jogada de mestre, a Morte se aproveitou dessa situação e fez com que o Titã aceitasse de livre e espontânea vontade realizar todos os desejos dela. Não importasse o que fosse, ele faria. Não sei se você lembra, mas isso lembra um pouco o arco Desafio Infinito. Aliás, vou trazer pra vocês também em breve. A Morte até alertou que era pro Thanos tomar cuidado com o que ele dizia, porque ela desejava muitas coisas. Nisso, o Titã pediu pra Morte pra ser a noiva dele. Ela não disse que sim, mas disse que como ele quer tudo dela, ela precisaria que esse tudo fosse recíproco. Que o Thanos fosse totalmente dela e de mais ninguém. Entendeu o que ela quis dizer? Não? Pois é. Mas o Thanos entendeu. E entendeu tão bem que ele assassinou todas as mulheres com quem ele tinha se relacionado. E também os filhos que ele teve com cada uma delas. E adivinha quem é que fez companhia pra ele nesse massacre intergaláctico? Ela mesma. A Capiroto da Morte, lógico. Como eu disse, galera, o Thanos sempre foi manipulado por ela. Não tem jeito. Na verdade, ela é a grande vilã e não ele. Você entende como isso faz uma grande diferença na vida do Thanos? Alguns meses depois do dia em que o Thanos estrangulou o último filho que ele tinha, ele e a tripulação de piratas já tinham invadido e destruído um número incontável de plantas. Teve uma vez, né, que durante a invasão, o Thanos foi atacado por um sobrevivente que perguntou pro Thanos o porquê de tudo aquilo. E ele só respondeu que fazia aquilo por amor e porque a amada dele dizia não ser o suficiente. Por isso ele continuava matando. Enquanto isso, em Titã, enquanto Alaz visitava o túmulo da Suicã, Cronos apareceu exigindo que ele parasse de lamentar a morte da esposa e fosse atrás do Thanos pra deter o Thanos e ao menos salvar o resto do cosmos. Porque ele tava matando todo mundo, né? O neto do Cronos tava matando todo mundo. O pai do Cronos, Alaz, tinha que fazer algo. Mas o Alaz se recusava a acreditar que o filho dele tinha matado a Suicã. No fim, essa conversa nada agradável entre os dois acabou com o Cronos dizendo que se o Alaz não fizesse alguma coisa, então ele, o Cronos, faria. Mas Alaz simplesmente pediu que o pai dele fosse embora e que não incomodasse mais ele. Voltando nossa atenção para a nave pirata já no espaço, a gente vê a Morte indo visitar o Thanos no laboratório que ele tinha lá na nave. Os dois começam a ter uma conversa um tanto quanto áspera, né, que acaba se tornando numa DR oficial. O estopim da discussão foi justamente o fato de que o Thanos estava cansado de continuar matando centenas, milhares de seres, enquanto que nada da Morte declarar o amor dela por ele. Mas é claro que, como sempre, a Morte jogou a culpa disso tudo no Thanos, dizendo que ele era muito infantil e só se declararia pra ele se ele crescesse e tornasse um deus que tem tudo. Daí sim, ele poderia ter tudo com ela. Ou seja, não basta manipular, tem que enganar o Thanos. E ela faz isso com maestria. Então assim, eu não sei se ela faz isso com maestria ou ele realmente é muito ingênuo. Porque eu falei pra vocês, ele é um gênio.
Mas gênios também são ingênuos, não é verdade? O Titã acabou perdendo completamente a paciência e chamou os guardas para prenderem a sua convidada. Mas eis que surge a maior revelação de todo o arco. Quando os soldados chegam e recebem a ordem de prenderem a morte, eles ficam completamente perdidos, porque eles não viam mais ninguém além do próprio Thanos dentro do laboratório. Tava só o Thanos. Eles chegaram lá e, como assim? Prender quem? Só tá você aqui, Thanos. O Titã, já descontrolado, questionou do porquê os tripulantes dele não podiam ver ela. Mas pra surpresa do Thanos ainda mais, a Morte disse que não só eles, mas ninguém mais podia ver ela. Ninguém, exceto o próprio Thanos. E que os tripulantes da nave sempre acharam ele um louco que discutia com ele mesmo. E é justamente aqui, galera, que a Morte se revelou pro Titã. Ela simplesmente tirou a própria pele, deixando só a caveira dela. E disse ser a entidade Morte. Sempre foi, desde o início. E que juntos eles queimariam toda a vida e se amariam nos restos, em chamas de tudo aquilo que eles destruíssem. Obviamente, o Thanos, surtando com tudo aquilo, soltou uma rajada de energia bem no crânio da Morte e saiu correndo. Agora, ainda mais louco, o Titã estava decidido a acabar com tudo, com a tripulação, com a nave, com ele mesmo. Mas a Morte, agora na forma dela mais sombria, né, com aquela forma de caveira, convenceu Thanos de que o suicídio dele não iria adiantar nada, e só os assassinatos resolveriam as coisas. Nesse instante, como no estalar de dedos, o Titã caiu na real e percebeu que desde o início tinha sido a Morte que tinha incentivado ele a ser um assassino, e que por culpa dela, ele tinha se tornado um monstro. Mas mais uma vez a Morte conseguiu enrolar o Thanos e disse que na verdade ele já tinha nascido um monstro por causa da aparência dele. Explicou que via um grande potencial nele e por isso estava tão interessada nele. E não só isso, ela ainda confirmou pro Thanos que amava ele e ficaria ao lado dele não importasse quem morresse. Ele só precisava continuar matando. Era a exigência dela. Dito isso, o Thanos e a tripulação dele então partiram direto para Titã com todo o armamento, incluindo as bombas, tudo pronto para aniquilação do povo de Titã. Assim que o alvo foi avistado, a ordem foi dada e Titã, a lua Titã, né, foi bombardeada completamente. Ao final do bombardeio, Thanos mandou a tripulação dele embora e desceu sozinho para a cidade. E com a Morte do lado dele incentivando ele cada vez mais, o Thanos matou todos os sobreviventes. Bem, quase todos. Alas continuava vivo e numa tentativa inútil, ele quase atirou contra o Thanos. Inútil porque mesmo Alas não conseguindo apertar o gatilho, o próprio Thanos tomou a arma do pai dele e atirou contra a própria cabeça. E por incrível que pareça, não aconteceu nada com Thanos. Ou seja, naquele momento ele já era praticamente invencível, já tinha um poder absoluto, controle absoluto sobre o próprio corpo. O Thanos então desferiu um golpe no Alas, né, que jogou ele direto contra uma parede no próprio laboratório do Alas. Nesse laboratório, galera, algo muito importante aconteceu, então presta bastante atenção agora. No momento em que o Thanos jogou o pai dele, viu que era o laboratório onde o Alas trabalhou a vida toda e que até ignorava o Thanos quando jovem para continuar trabalhando, o Thanos achou aquele lugar ideal para se casar com a Morte, principalmente pelo pai dele estar presente e ser testemunha do casamento. Alas não tinha entendido nada. Até achou que o Thanos estava caçoando dele, mas quando o Thanos confirmou o romance dele com a entidade Morte, Alas não teve como negar que o filho dele estava completamente louco. Só pra vocês terem uma ideia, galera, Alas chegou a fazer um scanner extremamente preciso para mostrar pro Thanos que não tinha mais ninguém além dos dois. A Morte até tentou convencer o Thanos de que Alas estava errado e que o scanner dele era patético. E obviamente o Thanos dava ouvidos à Morte, sempre. Mas o Alas continuava dizendo que essa encarnação da Morte que ele via existia só na mente deturpada dele. Essa rivalidade entre os argumentos do Alas e os da Morte deixaram o Thanos extremamente confuso, porque nem mais ele sabia se realmente estava alucinado ou se a personificação da Morte era realidade. Isso continuou até que o Thanos não aguentou toda aquela pressão, né, na mente dele e, de novo, golpeou o Alas. Mas ao invés dele matar o Alas, o Thanos amaldiçoou ele com o direito de viver para ver ele contaminar todo o cosmos. Vendo o filho dele indo embora, o Alas então acabou rogando ao pai dele, Cronos, para que matasse o Thanos, né, com o intuito de que toda aquela destruição não acontecesse nunca mais. Enquanto isso, Thanos saiu caminhando por Titã e a Morte logo atrás dele, dizendo que ele não deveria dar ouvidos ao que o Alas tinha dito. Só que Thanos já estava totalmente envolvido com a ideia da possibilidade de que ele poderia estar louco. Tava levantando essa possibilidade. Mas a Morte, muito astuta, disse que ele não estava louco porque o que ele sentia era amor. E esse sentimento não é loucura. E nisso, ela deu um beijo no Thanos. E mesmo sentindo que aquele era um beijo extremamente frio e sem vida, o amor dele pela Morte ardia ainda mais do que antes. A única dúvida que o Thanos se perguntava era: e agora? Já que ele tinha conseguido que finalmente a amada dele se entregasse totalmente a ele. De volta ao presente, enquanto Thanos caminhava pelas cinzas já frias de Titã, a Morte, agora ainda mais horrorosa, disse pro Thanos que se lembrava do primeiro beijo que eles deram em Titã, mas o Thanos não respondia nada. Nem o pedido dela para que ele beijasse ela de novo ele atendeu, pra você ter noção. Na verdade, ele tinha se lembrado que tudo que ele conquistou
ele conquistou sozinho. Por fim, galera, nossa história acaba com Thanos ignorando a morte, porque aparentemente ele ainda estava em dúvida sobre a existência dela, se ela era real ou se era só uma obra da imaginação dele. Mas lembrando, galera, que isso não diminuiu em nada os sentimentos dele por ela. Como a gente viu agora há pouco, na verdade o amor dele por ela só tinha aumentado depois daquele beijo que eles deram em Titã. Galera, esse é o fim do nosso arco. Se vocês quiserem mais arco, comenta aí embaixo. Se quiserem a continuação dessa história num outro arco, vai ser bem bacana trazer pra vocês. Então preciso do seu comentário e do seu joinha. Clica no joinha para ajudar esse trabalho, que é sempre legal trazer pra vocês. É sempre bom saber que esse trabalho é apreciado por você com seu feedback positivo. Não esquece, se inscreve aqui se você quiser saber mais de história em quadrinho. Se inscreve com o sininho pra você não perder o próximo resumo. O próximo Veja Como Foi, o próximo História Completa. Obrigado de coração, tamo junto sempre. Até a próxima, galera. Fui!